resolver questões do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é fundamental que vocês estejam resolvendo questões de concurso, o maior número de questões. Então, já foi feito um cálculo, né? Já foi feito um cálculo para isso, para passar em concurso público, gente, em média, tem que fazer em torno de 1.500 questões. Claro que vocês não vão ficar contando quantas questões vocês fizeram, mas a média é de 1.500. Então, quiserem anotar isso aí no papel, tá? 1.500 questões de tudo também, né? Português, matemática, legislação. Então, vamos iniciar aí pela questão 50. Tem um bônus aqui, né, da apostila. Vamos lá, então, para as nossas 50 questões. Conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, ele está lá no ECA, ele tem um título especial para esse assunto, né, o conselho tutelar. Então, é muito importante estar estudando o conselho tutelar, é assunto certo no concurso, tá? Então, muito importante estar estudando o conselho tutelar. Está lá no artigo 131. Claro que o objetivo aqui não é decorar artigo, né? Eu falo isso por estar lendo, por estar estudando os conteúdos. Então, o estudo ele é um processo contínuo, tá? Sempre tem que estar se atualizando. Então, vamos lá. A questão 50, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e jurisdicional encarregado pelo poder público de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? No caso aqui, né, nós podemos falar o que do Conselho Tutelar, né? Aqui a letra A. Ele é um órgão permanente e jurisdicional, né? No caso, em relação, né, ao Conselho Tutelar, ele pode ser, as suas decisões, né, elas podem ser vistas pelo Ministério Público, tá? Então, aqui, referente a essa alternativa, ele está falando o que é o Conselho Tutelar em relação a esse Conselho Tutelar. Então é o seguinte, é encarregado pelo poder público de zelar pelo cumprimento, né? Zelar aqui pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? No caso, esse Conselho Tutelar, ele protege, sim, né? Ele protege a criança e o adolescente, né? Então, aqui no caso, ele está falando que é o encarregado pelo poder público, né? Quer dizer, no caso aqui, ele faz parte, né, do, do poder, né, o Conselho Tutelar. Mas aqui a questão, ela fica errada porque é um órgão permanente e jurisdicional. Então, aqui está falando o quê? Que é referente a uma jurisdição. Ele é permanente, né? Então ele tem eleições, né? Não é um cargo vitalício. Então tem sempre eleições lá no Conselho Tutelar, né? Então é feito aí a cada 4 anos, a cada 3 anos, né? Conforme a legislação lá, tá? Essa alternativa o examinador já fez para induzir ao erro, tá? Induzir ao erro aqui. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado porque o Conselho Tutelar, ele, na verdade, ele cuida, né? No caso das crianças que resolvem, que têm maus tratos pelos pais, né? Então, tem sempre reuniões no Conselho Tutelar, a sociedade, as pessoas podem denunciar pais, avós, né, que maltrata aí as crianças e os adolescentes, tá? Então, nesse caso aqui, ele não é permanente, tá? Sempre tem eleições. Vamos lá, letra B. Em cada município haverá no máximo 2 conselhos compostos por 6 membros cada um, eleitos pela comunidade para o mandato de 2 anos, tá? Então, não
No caso aqui, né, eleitos, né, eles são eleitos sim, tá, pela comunidade, né, mas em cada município, no máximo dois conselhos compostos, né, dois conselhos tutelares não, tá, é um conselho tutelar, é um conselho, tá? Então aqui já fica errada a alternativa. Então você tem que procurar sempre ali relacionado é 6 membros, não, é 4 membros. Então você se atentar aos prazos, aos números, tá? Para estar respondendo questões desse tipo. Então tem muita coisa de idade, de números, né? Então fique atento aí. C. Para a candidatura a membro, será exigido a idade mínima de 18 anos, independentemente do município de sua residência. Então, cuidado, ó. Cuidado com esse independentemente. A pessoa tem que residir no município, tá? Ela tem que residir aí no município, tá bom? Vamos lá, letra E. As suas decisões podem ser revistas pelo Ministério Público a qualquer tempo, né? Então, o Conselho Tutelar, né? No caso, um exemplo, o aluno que tem faltas, né? Antes era 50%, agora é 30%, né? Já teve alteração aí. Então, quando o aluno tem muita falta, o caso da evasão escolar, né? Do caso da evasão escolar, pode ser comunicado também ao Conselho Tutelar, tá? Mas aqui está falando que suas decisões podem ser revistas, pode ser novamente revista pelo Ministério Público a qualquer tempo, não, tá? A, a, as decisões aqui não podem ser revistas pelo Ministério Público a qualquer tempo, porque sempre o Conselho Tutelar leva o quê? Leva a queixa, né? Ao Ministério Público, ok? Então vamos lá, letra D. É uma de suas atribuições, dentre outras, de atender e aconselhar os pais ou responsável encaminhando-os a um tratamento psicológico ou psiquiátrico quando necessário, né? Então, é que eu falei aquela questão do abuso, né? O abuso e os maus tratos, né? Que a criança sofre, né? Então, eles podem ser os pais, né? E avós e parentes e, enfim, os responsáveis podem ser denunciados e aí o Ministério Público vai dar orientações, vai ter que participar de reuniões e outros assuntos aí afim. Então, 50 é letra D. Vamos lá. O 49. Em relação aos procedimentos, assinale a alternativa correta. Tá? O 49 aí. Então, aqui assinale a alternativa correta. Então, é assegurado, sob a pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação de processos e procedimentos previstos no ECA, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Então, vamos lá. É o que eu falo para vocês, em concurso público, até coloquei lá uma publicação no Instagram. Quando você lê um assunto, na prova, não fica com aquela ansiedade de ler e já querer responder. Leia uma, leia duas, três, quatro, quantas vezes for necessário, né, para o bom entendimento, tá? E é importante aquela relação, né, das palavras positivas e negativas aí, para estar sabendo as palavras, o seu significado, tá? Então vamos lá. É assegurada sob a pena de responsabilidade. Então vamos lá, em relação aos procedimentos, né? Então, os procedimentos é o quê? Relacionado à parte processual, né? Então vamos lá. Referente aos procedimentos, é assegurado sob a pena de responsabilidade, tem uma pena, né, de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação de processos e procedimentos previstos no ECA, assim como, né? Então, assim tem que estar relacionado ao conectivo, né? Assim
como, né, na execução dos atos e diligências judiciais a eles referente, tá? Então, referente aos procedimentos, né, a parte processual da coisa, né, referente aos processos, nós temos que executar aí os atos e diligências judiciais a eles referidas, e tem, claro, pena de responsabilidade e tem uma prioridade absoluta na transmissão, na tramitação dos processos, ok? Então, temos que pegar aí as palavras-chave, né? Pena de responsabilidade, prioridade absoluta, tramitação de processos, né? Assim como tá dando aquele ar de continuidade, né? Na execução dos atos, sim, e nas diligências judiciais a eles referidas, tá? Referente aos procedimentos. Então, todas as outras alternativas, elas estão erradas, tá? Mas por que elas estão erradas? Vamos lá. Aos procedimentos regulados pelo ECA, aplicam-se concorrentemente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente, né? Então, aos procedimentos regulados do ECA, elas não aplicam concorrentemente, tá? As normas previstas na legislação processual pertinente. Então, essa pergunta, né, o examinador também pega perguntas de direito, né? Então, tem a parte processual, né? Então, aqui, para um concurso, na verdade, essa pergunta está até mais para OAB, né? Do que para um professor de escola. Mas não podemos questionar, tá lá na prova, né? Então, a letra D está falando de medida judicial a ser adotada, corresponder a procedimento previsto no ECA ou em outra lei, a autoridade judiciária. Então, quem é a autoridade judiciária? É o juiz, né? O juiz. Então, isso cai para a professora, a autoridade judiciária. É o juiz. Não deverá investigar os fatos, bem como poderá dispensar a oitiva do Ministério Público. Então, já vocês têm que pesquisar em dicionário o que é oitiva do Ministério Público, né? Então, já tem uma lição de casa aí. Vamos lá, mas está falando o quê? Que o juiz não pode investigar os fatos. Claro que o juiz pode, ele pode até fazer revistas do processo. Então, revistas do processo, revistas do processo é o quê? É você poder fazer a revisão. A autoridade judiciária pode, tá? A autoridade judiciária pode e deve quando for necessário, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos lá. 48. Analise as seguintes afirmativas. Então, essas questões afirmativas aqui é um estilo de questão, né? A gente tem verdadeiro ou falso, tem as questões objetivas. Então, essas afirmativas aqui, os examinadores ficam pegando questões, né, de outras bancas, de outros concursos, e fica fazendo essas questões de afirmativas, né? É que nem eu falo, né? Às vezes a pessoa não quer fazer o almoço, vai comer o soborô, né? Vai comer o que sobrou da janta. Então é mais ou menos isso aqui também, né? O cara pega questões e fica montando aqui de outras questões de concurso. Mas vamos resolver, estamos aqui para resolver, não adianta ficar questionando, né? Então é o que eu falo, o professor, quando ele for fazer a prova, ele não pode fazer a prova pensando o que acontece na escola. Se você pôr resposta do que acontece na escola, você vai mal. Você tem que responder
conforme a ideia do autor do livro, né, que é sempre aquela ideia de utopia, né, aquela ideia ampla, geral, maravilhosa, né, é um sonhador, né, o autor, os examinadores também. Vamos lá então, 48. 48, vamos lá. É garantido o acesso a toda a criança ou adolescente à defensoria pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos, né? Então, está comentando aqui que é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à defensoria. O acesso, sim, é garantido porque na Constituição está escrito lá que nós temos o direito de ir e vir, né? Então, é verdadeiro. Claro que eu estou respondendo isso aqui por embasamento, né, da própria Constituição, no seu artigo 5º, nos seus 77 incisos, né? Então, acho que deveria estar no currículo Constituição, né? Deveria estar no currículo, mas vamos lá. O primeiro é verdadeiro. O segundo, as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, inclusive nas hipóteses de má-fé. Gente, essa aqui é uma outra questão também de direito, né? No caso, não são isentas não, tá? É cobrado sim, tá? É cobrado sim. Então, o segundo aqui não está de acordo. Vamos lá para o terceiro. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente sempre que os interesses desses colidirem com os de seus pais ou responsáveis, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Então, quem é a autoridade judiciária, né? Não é o promotor, é o que eu falei para vocês agora há pouco, é o juiz, né? Então vamos lá, o juiz dará curador especial, né? Dará curador especial à criança ou à adolescente, sempre que os interesses desse colidem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer, né? Carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Sim, o juiz pode dar, tá? Esse curador especial à criança ou adolescente. Tá bom? Então, no caso, é 1 e 2. 1 e 2 é a letra D. D de dado. Vamos lá. 47. Em relação às medidas socioeducativas previstas no ECA, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, referente à questão 47. Tá? 47, falando aí de medidas socioeducativas, né? Então, falando aí da questão da liberdade, né? Então vamos lá. Letra E. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial, tá? Então, esse regime de semiliberdade pode ser determinada desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Então, não é que não depende, não é necessário, né, uma assinatura do juiz, né, um documento que tenha a assinatura do juiz para estar fazendo os trabalhos aí de atividades externas, né, de trabalhos da comunidade, né? Então ele está num regime de semi-liberdade. Então ele pode estar cumprindo esses trabalhos aí, pintura de
de faixa de pedestre, né? Pintar aí paralelepípedo, né? Pintar, enfim, fazer essas atividades aí. Vamos lá então, continuando. Então, o 47, nas medidas socioeducativas, né, é o regime de semi-liberdade, falando aí é a letra E, tá? Então, anota no teu caderninho aí, medidas socioeducativas, né, ato infracional, né, artigo 103, 104, ato infracional, então, estudar aí as medidas socioeducativas, tem capítulos aí falando sobre isso, ok? 46. As entidades não governamentais de atendimento à criança e adolescente somente poderão funcionar depois de proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento junto, né? Então, tem uma lida nessa parte aí que eu assinalei, né? Então é importante aí, todas as perguntas, elas são verdadeiras, né? Então vamos lá. As entidades não governamentais de atendimento à criança e adolescente somente poderão funcionar depois de proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, junto a quem, né? Junto a quem? Então, autoridade policial, não, não. O Conselho Tutelar Municipal, não, também não, tá? Conselho Tutelar, não, tá? Conselhos federais, não. Conselho estadual, não. A gente tem o quê? O ECA está relacionado ao quê? Ao município, né? Ao Conselho Tutelar Municipal e ao Conselho Municipal, né? No caso, estamos falando de município, da municipalidade, né? Então, é a letra A, tá? O 46. 46 está relacionado ao quê? A letra A. 46, letra A. Vamos lá, questão 45. No tocante à prevenção geral e especial previstas no ECA, vamos lá, 45. No tocante à prevenção geral e especial previstas no ECA, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Aqui está sendo solicitado o quê? Vamos lá. Então, no tocante à prevenção geral e especial previstas no ECA, assinale a alternativa correta. Então, esse estilo aqui é o estilo de perguntas pobres, né? Não consigo muitas informações. Então, temos que ler as alternativas para estar entendendo. Só o que eu consigo fazer é o seguinte: no tocante à prevenção geral e especial, nós falamos o quê? Lá no artigo 1º do ECA, a gente fala dessa proteção integral. Anota isso, proteção integral, não é proteção parcial, proteção paralela, não, é uma proteção integral, tá? Então, vamos lá, estamos falando o quê? Tá, no tocante a essa prevenção geral e especial. Então, vamos dar uma lida aqui, né, no 45. Vamos lá. As obrigações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Ó, as obrigações previstas, né, no ECA excluem a proteção especial. Como as obrigações podem excluir uma proteção, excluir uma prevenção. Prevenção está relacionado à proteção. Se eu estou prevenindo, né, eu tô protegendo, eu estou antecipando, eu não estou esperando que algo aconteça, tá?
Se eu estou excluindo a prevenção, eu tô desprotegendo, eu estou desprotegendo essa criança. Então, as alternativas é muita interpretação. Para você resolver questões de prova, né, você tem que ter ali uma interpretação e tem que analisar com sangue frio, né? Você tem que estar ali naquele momento imparcial para estar resolvendo as questões, tá? Então a letra A ela já está errada, tá? Letra B, as crianças menores de 12 anos somente terão acesso a quaisquer locais de diversões e espetáculos públicos quando acompanhadas dos pais ou responsáveis, né? Então, então vamos lá, o 45, né? Nossa, todo mundo iria colocar essa, né? Mas todo mundo iria colocar essa em massa, né? Aqui está falando que as crianças menores de 12 anos somente terão acesso a quaisquer locais de diversão, né, espetáculos, quando acompanhado dos pais ou responsáveis, né? Então, crianças menores de 12 ou menores de 10 anos, né? Somente terão, porque é o seguinte, pô, eu tô com meu pai, eu posso assistir um filme, né? Ah, eu tô com meus pais, eu posso sair à noite, né? Então, aqui tá falando o quê? Que os menores de 12 anos, né? Somente terão acesso a quaisquer locais de diversões e espetáculos públicos quando acompanhadas dos pais ou responsáveis, né? Então, temos que pesquisar aqui se são menores de 12 anos ou menores de 10, né? Menores de 10 anos, tá? 10 anos, você não pode deixar uma criança, né, de 10 anos sozinha, né? Então, por exemplo, meu filho está no sexto ano, então eu não posso deixar ele nem por lei, tem que estar acompanhado, tá? Que é menores de 10 anos. Aqui tá errado por causa da idade, tá? Aqui tá falando menores de 12, mas é menores de 10, né? Porque criança é tratado no ECA, né? 12 anos incompletos, tá? 12 anos incompletos. Então, não é 11 anos, 11 meses e 29 dias, né? Não. É 12 anos incompletos. É conforme está escrito na lei. Então, aqui pode ser, né, crianças menores de 10 anos, que eu já vi algum lugar falando sobre isso, de 10 anos, que você não pode nem deixar, nem atravessar a rua, nem nada, não pode nem falar, não, tá ali no vizinho. Se acontece alguma coisa com essa criança, você que vai responder o processo, né? Você que será penalizada. Então, jamais, né? Jamais. Então, no caso aqui, ou seria os 10 anos ou os 12 anos incompletos, né? Porque criança, a gente considera no ECA 12 anos incompletos, tá bom? 45, o C, né? C. É proibida a venda a criança ou adolescente de bilhetes lotéricos e equivalentes. Então, existe um artigo, né? Um artigo falando o que é vedado, né? Por exemplo, venda de bebidas, né? Venda de artefatos, né? Mais assim, em quermesse, né? Esses artefatos. Então, tem uma legislação aí falando sobre isso, né? Mas está falando o quê? Da prevenção geral e especial prevista, né? Então, que prevenção seria essa, né? Então, o 45, né? Dessa prevenção geral e especial. Então, existe uma relação, tem um artigo aí com vários um artigo com vários incisos, né? Agora
veio aqui a palavra, incisos, falando o que é proibido. Depois vou estar mencionando o número do artigo, tá? Esse artigo também é muito importante, né? Lá no ECA. Então, a 45 é a letra C, tá? Vamos lá, vamos ler o D. O adolescente poderá hospedar-se em hotel ou estabelecimento congênere, independente de autorização dos pais ou responsável, né? Então, está falando que o adolescente ele pode se hospedar ou estabelecimento congênere, né? Então, verifica lá, né? Congênere. No caso, tem adolescentes que a mãe emancipa, né? A, o adolescente, né? No caso, já dá essa autorização. Vamos lá, letra E. Nenhuma criança poderá viajar para uma comarca contígua à sua residência, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa a autorização judicial. Então tem que ter a autorização judicial. Por exemplo, o meu sobrinho, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Nós somos de São Paulo, então ele pegou um avião, né? E aí eu fui no fórum pegar essa autorização judicial lá com o juiz, né? Então aqui está falando que nenhuma criança poderá viajar para uma comarca contígua à sua residência desacompanhado dos pais responsáveis sem expressa autorização legal. Então, esse artigo também, né, também cai bastante aí no concurso, tá? Então, tem que verificar esse termo, né, da comarca contígua. É a comarca o quê? Da mesma região, né, aqui está falando, contígua à sua residência. Então, cada cidade tem a sua comarca, né? Então, está falando que desacompanhado dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial, tá? Mas a alternativa correta, que cabe mais à lei, né, que está escrito, inclusive, de uma forma integral, íntegra, né, é a 45, é a letra C, tá? A letra C, que fala a respeito. Vamos lá, vamos comentar aqui a última, tá? A última questão. Então, vamos lá. Em relação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, então, a gente fala de uma proteção integral e nós falamos também sempre dos direitos fundamentais. Isso já vem lá da Constituição, né? Esses direitos fundamentais. Da criança e adolescente previsto na Constituição e no ECA, assinale a alternativa correta. Então, sempre aqui perguntas pobres, né? Que aí você tem que ler cada alternativa para estar respondendo a questão. Então, vamos lá. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente e do jovem, devendo aplicar 30% dos recursos públicos destinados à saúde, à assistência materno-infantil, né? Então, 30%, acho que é uma porcentagem bem alta, né? Então temos que verificar isso aí, tá? Mas não é letra A. 30% é um número bem alto. Se a Constituição fala que os municípios têm que investir, né, no caso aí, 18%, os estados 25%, imagina aqui para criança 30%, um número bem alto, né? Vamos lá, 44. 44. Letra B. O direito à liberdade. Então, sempre quando nós estamos direitos, estudamos legislação, tá? O ECA, a LDB, né? Então, a gente sempre fala da liberdade, porque a liberdade é a primeira geração do direito, né? Então, se fala muito liberdade para cá, liberdade para lá, até um dos princípios da Revolução Francesa, né? Que marcou
o período da Idade Moderna para a contemporânea, onde nós estamos hoje, né? Então, liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, bem amplo. Então, vamos lá. Então, o direito à liberdade compreende o aspecto de buscar refúgio, né? Auxílio e orientação sem ressalvas legais. Então, aqui sem, no caso aqui, né, sem ressalvas, né? Então, no caso aqui, o direito, sim, à liberdade compreende o aspecto de buscar refúgio. Então, se você está buscando auxílio e está buscando refúgio aqui, são sinônimos, né? E orientação, os três são sinônimos. Então, se você está buscando essa liberdade, você vai buscar refúgio, você vai buscar um auxílio, você vai buscar uma orientação, tá? Sem, sem, sem ressalvas legais, né? Sem opressão, né? Sem perseguição, né? Sem proibição, né? Então, no caso aqui, tá certo, tá? No caso aqui, e também nós estamos falando de direitos fundamentais, então a liberdade ela é muito forte, né? Palavras fortes, quem vai fazer redação aí? A liberdade, né? O desenvolvimento cognitivo do aluno, o processo de ensino-aprendizagem, né? Que eu coloquei lá nas palavras positivas, né? Então, é importante, né? Esse significado, essa relação de palavras, até para você poder fazer uma boa redação, que muitos chegam para mim e falam, professor, eu não consigo fazer a redação, mas por quê? Você tem a ideia, mas não consegue pôr a ideia no papel, né? As palavras no papel. Então, tem que estar aí relacionando essas palavras aí positivas. E claro, temos que colocar palavras negativas sim na redação, para a gente também, como diz o Paulo Freire, ter essa criticidade, né? Nós temos que formar cidadãos que tenham opinião, né? Que são formadores de opiniões. Então, eu falo muito assim você tem que tomar cuidado com as fontes, né? Tem que tomar cuidado aí com a origem das fontes, não acreditar em tudo que vê, né? Tá? Então, o 44 aí é letra B. Tudo bem? Então, vamos tá encerrando a gravação aqui no Face, no Loom. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos lá no Face.